nós precisamos entender o corpo emocional como corpo físico, para a gente entender as doenças. Existem as patologias, né? Vamos falar do corpo físico. Uma pessoa que tem diabetes, uma pessoa que tem hipertensão, uma pessoa que tem qualquer doença que exija medicamento contínuo, cuidados contínuos, ela está na linha da patologia. Sim. Certo? Fácil de identificar e vai trabalhando. Só que uma pessoa saudável, que não tenha nenhuma dessas patologias crônicas, ela fica resfriada. Ela pega uma virose, tem um desarranjo intestinal, não é verdade? Sim. Entre outras coisas. Fora uma torção do pé, uma luxação, uma enxaqueca de leve. Justamente, faz parte do nosso cotidiano. Eu, pelo menos, não conheço nenhuma pessoa que nunca teve nenhum quadro assim, que é esporádico, né? Que tem início, meio e fim. Às vezes precisa de medicamento, tal, mas às vezes até o chazinho, o repouso, bastante líquido já resolve. No corpo emocional, vamos aprender a trabalhar as nossas emoções entendendo como se fosse um corpo, um universo. No corpo emocional, existem as patologias que precisam de cuidados. Precisa dos psiquiatras, dos psicólogos e assim por diante. O toque, a depressão, a própria angústia potencializada, a ansiedade, a síndrome do pânico, os distúrbios bipolares e assim por diante. Isso está na linha da patologia. Tá? Agora, nós ficamos também com o nosso corpo emocional resfriado, pega uma virose. Poxa, mas quando isso acontece? Quando, por exemplo, a gente tem uma morte, uma perda grande. Nós vivemos o estado do luto. Mas isso não quer dizer que a gente está doente psicologicamente. Não, nós estamos vivendo um momento onde a tristeza tomou conta de nós, porque nós tivemos uma perda de um ente querido. Isso é normal, faz parte da vida. Sim. E nós precisamos aprender a trabalhar isso. Agora, se eu fico tomando remédio porque eu estou de luto, o que vai acontecer? Eu não tenho o aprendizado do luto. Eu não tenho o aprendizado da perda. Os nossos jovens hoje não aprendem a lidar com sentimentos. Não aprendem a lidar com as emoções. Então, quando ele se sente ameaçado, quando ele tem uma perda, já vira uma patologia. Por quê? Porque ele não está com a imunidade fortalecida. As vulnerabilidades emocionais são as imunidades, que seria a imunidade no corpo físico, né? Quando você está com a imunidade legal, você pode até pegar uma virose, mas ela não vai te derrubar. Não vai virar uma pneumonia. Então, a nossa imunidade emocional, ela está muito baixa. Nós estamos totalmente desprotegidos. A nossa sociedade está com a vulnerabilidade emocional potencializada. Totalmente. Por quê? Porque nós perdemos o sentido da vida. Nós não sabemos mais o porquê nós estamos aqui. Então a vida fica sem sentido. E aí vem a questão da fé. Né? Então, aqueles que acreditam realmente na vida eterna, na salvação da alma, o que nós cristãos acreditamos, tem que ser a razão da nossa vida. E aí a gente sai do ter para ser. E provavelmente, meus queridos, a gente vai se livrar de todas essas angústias. Amém, que assim seja. Viu, Dreyer? Que assim seja. Entendeu? Porque não é fácil, mas é assim. Também não adianta, né? A pessoa já diagnosticou que tem algum problema. Eu tô bem. Porque isso acontece, você sabe, né, Marilda? Não preciso de ajuda, lá em casa tá tudo ótimo, mas por dentro só a pessoa sabe o que ela tá passando. Então, quando tiver uma boa alma, aquele amigo de fé que tá analisando, é bom desabafar, é bom conversar, porque às vezes numa simples conversa a pessoa coloca pra fora, né? Com certeza, quando você verbaliza as suas emoções, fica mais fácil de entendê-las, processá-las e ver realmente qual é a escolha que você quer fazer em cima dela. Né? O simples fato de você conversar com um amigo sobre algo que está te angustiando, sobre um medo, né? E o amigo fala, poxa, pensa desse lado, né? E te dá uma outra visão, com certeza pode fazer total diferença. Nós precisamos de bons amigos, sempre. E amigos do bem, que nos influenciem para o bem, né? Precisamos aprender a selecionar essas pessoas também. É por isso que você está aqui, entendeu? É uma amiga do bem, você está entendendo? É uma verdadeira amiga do bem. Eu só posso te agradecer ao tempo. Por que esse relógio passa tão rápido, entendeu?
Vamos divulgar então o seu site para que as pessoas te acompanhem, a sua página no Facebook, porque vale a pena, viu, gente? Vale a pena, ela é uma pessoa iluminada por Deus. Agradeço muito todas as suas palavras carinhosas, é uma missão, né? A gente só dá aquilo que a gente já recebeu. Não é verdade? Então é isso. Então, se eu já passei por esse caminho para aprender realmente a trabalhar minhas emoções, eu tenho mais aqui compartilhar. E o nome da minha empresa é justamente Compartilhando Inteligência. Então, você buscar no Face Compartilhando Inteligência, nós temos lá uns trabalhos. E agora a gente começou um grupo de mulheres, Inteligência Emocional para Mulheres. Importante. Por quê, pessoal? Na virada do milênio, tá, a ONU fez uma pesquisa onde ela falou que até 2030, essa pesquisa deu o resultado que até 2030, mais de 10% da população mundial sofreria com a depressão. Infelizmente, nós chegamos neste número em 2010. E hoje é mais de 10% da humanidade que sofre com a depressão. Tá? Hoje o absenteísmo nas empresas, a minha área recursos humanos, ele é em grande parte por esse mal. A depressão, doenças emocionais e assim por diante. Não vamos entrar na dependência química e em outras coisas mais graves ainda e que as pessoas não têm a devida atenção. E desses 10%, 88% são mulheres. Então, nós mulheres precisamos urgentemente cuidar da nossa saúde emocional. Então, procura no Face Inteligência Emocional para Mulheres, peça para entrar no grupo, é um grupo fechado, né? Mas nós vamos ter o maior prazer em adicionar vocês lá. E lá nós divulgamos justamente matérias sobre isso, reportagens, eu ensino o que é inteligência, o que é a diferença entre emoção e sentimento, processo mental, enfim. Vamos fazer o povo ficar com mais inteligência emocional, esse é o objetivo. Obrigada.